Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Queridos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Evangelista Ivan. Esta noite de sexta-feira, quero aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus. Quero compartilhar uma palavra do coração do Senhor para a sua vida. Você que sempre me acompanha através das minhas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque todos vocês conhecem o meu trabalho. Sempre estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus, para compartilhar, um louvor, aleluia, para a edificação dos irmãos. E nesta noite não é diferente, amém? Tive um dia afastado de fazer as lives, mas correndo, ali e acolá. E como nesta noite, hoje, eu tive aqui a oportunidade, estou em casa, graças a Deus, estou aqui e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, tá bom? Queridos, mas sempre como eu falo, como eu digo, tudo começa bem quando começamos orando. Amém? Antes de eu ler a palavra de Deus e expressar ela para vocês, eu quero fazer uma oração, tá bom? E nesta oração eu quero clamar ao Senhor pela sua graça e misericórdia, mas também quero apresentar a sua vida para que Ele continue lhe abençoando e estendendo as mãos para você. Vamos orar? Convido a você orar junto comigo nesta noite maravilhosa de sexta-feira, dia 30, de outubro. Vamos lá, oramos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta noite, Pai, te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, te rogando, clamando, suplicando, orando, buscando a tua face. Pai, esta noite te agradeço por mais um dia, Senhor, de lutas, de guerras, de batalhas, mas também de vitória. Obrigado pela vitória que o Senhor deste a nós neste dia. Senhor, nesta noite também, Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos que está no outro lado, que vai assistir, acompanhar, ou até mesmo o vídeo, depois que esta live acabar. Pai, fala conosco através da tua boa e poderosa palavra nesta hora. Queremos ouvir somente a tua palavra. Revela, Senhor, a tua palavra nesta noite. Abre a porta da tua palavra, do mistério que a tua palavra tem. Pai, manifesta a tua glória, manifesta a tua majestade. Senhor, vai salvando, libertando, transformando, restaurando, batizando, curando, renovando, em nome do teu Filho amado Jesus. É isso que nesta noite eu te peço, Pai. E desde já também te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos, glória a Jesus. Esta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta dos apóstolos Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4,
e o versículo de número 6, 7, 8, 9. Capítulo 4, versículos 6, 7, 8, 9, da segunda carta aos Coríntios. Aleluia. Glória a Deus nesta noite maravilhosa. Queridos, a palavra do Senhor está escrita assim. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 6, 2 Coríntios. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Meus irmãos, eu acabei de ler uma passagem bíblica, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6, 7, 8 e 9. Essa carta, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja que está habitando na cidade por nome de Coríntios, Paulo, ele escreve essa carta quando a igreja citada em Coríntios, ela está passando por momentos difíceis, sofrimento, perseguição, atribulação, rejeição, humilhação. E Paulo, ele escreve na simplicidade. Ele, no capítulo 4 e versículo 6 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Querido, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Mas aqui, quando Paulo fixa essa luz, quando Paulo proclama essa luz, quando Paulo expressa essa luz, quando Paulo fala dessa luz, não é qualquer uma luz. Você vê no primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Mas essa luz que eu quero falar para você nesta noite, quando Paulo, o apóstolo, fala para a igreja dos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz que Paulo está falando aqui não é a luz do sol. A luz que Paulo está falando aqui não é a luz da lua. A luz que Paulo está falando aqui também não é a luz das estrelas. A luz que Paulo está falando aqui também não é a luz, aleluia, uma lâmpada, quando você acende ela e vira a luz. Paulo, ele está falando acerca do Filho de Deus. Paulo, ele está expressando acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando Paulo disse que, aleluia, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é porque Paulo, ele está falando aqui do próprio Senhor Jesus. Aleluia. E Paulo continua a falar, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Queridos, aquele que fez resplandecer a luz, aquele que fez haver a luz, aquele que das trevas fez resplandecer a luz, Paulo está dizendo aqui que esse mesmo que teve esse poder, ele é o único também, Deus, o Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer o que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Meus irmãos, quando alguém prova da glória de Deus, quando alguém sente a glória de Deus, ele nunca mais esquece. E Paulo está dizendo que esse mesmo que fez resplandecer das trevas a luz, aleluia, ele tem o poder de iluminar os nossos corações. E através dele iluminando os nossos corações, nós provamos da glória de Deus. Queridos, você acredita que tem pessoas que até vai à igreja? Você acredita que tem pessoas que até andam com a Bíblia? Você acredita que tem pessoas que não pedem um culto? Você acredita que tem pessoas que sempre está presente nos trabalhos da obra do Senhor, mas ainda não provou da glória de Deus? Sabe por quê, irmãos? Eu, você, nós, alguém prova da glória de Deus? Não é porque nós merecemos, é porque Ele iluminou o nosso coração. Ele colocou em nosso coração. Ele fez resplandecer em nosso coração para que sintamos a glória desse Deus.
Porque se Ele, irmãos, não iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, a nossa mente, para entender o que é a glória de Deus, não tem como. Paulo está dizendo aqui, aleluia, é quem resplandeceu em nossos corações. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, afirmando para a igreja de Coríntios, Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Deus, Ele fez eu, Ele fez você, Ele fez nós, Ele fez a igreja, Ele fez aos seus servos, Ele fez as suas servas, Ele fez ao seu povo, Ele fez aos seus escolhidos a conhecer a glória de Deus. A ver você aquele alguém que vai à igreja, anda com a Bíblia, se veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas ainda não conhece a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ele ainda não iluminou o seu coração. Porque só conhece a glória de Deus quem ele ilumina o nosso coração. Só conhece a glória de Deus a quem aquele tem um encontro com Deus. E nesta noite eu quero falar para você. Você está preparado? Porque Deus irá iluminar o seu coração. Deus irá iluminar o seu entendimento. Para você conhecer verdadeiramente da glória de Deus na sua vida. Deus irá iluminar o seu coração para você conhecer verdadeiramente quem Ele é. Aralai, Assuri, Xaracantalai. Porque só conhece verdadeiramente quem é Deus, irmão. Quem prova dele, quem sente Ele, quem anda com Ele, quem conhece Ele. E para conhecer Ele, tem que ter um encontro com Ele. Aleluia. Aleluia. Aí Paulo continua ensinando a igreja dos Coríntios, no versículo 7 do capítulo 4, segunda carta aos Coríntios. Ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Preste atenção. Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, um dos maiores doutrinadores da igreja, ensinadores da igreja. Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, aleluia, para que eles entendessem uma coisa, para que eles compreendessem. E que coisa é essa? Olha o que Paulo diz. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Queridos, temos que parar, refletir, raciocinar e entendermos que somos barro. Nós não somos nada mais e nada menos do que barro. Aleluia. Somos barro. Não importa se alguém tem fortuna, é barro. Não importa se alguém tem muitas empresas, é um grande empresário, é barro. Não importa se alguém tem uma grande conta bancária, é barro. Não importa se o nome de alguém torna influente aqui neste mundo, é barro. Não importa se alguém tem autoridade, tem poder, é barro. Não importa se alguém é rico, é barro. Não importa se alguém é pobre, é barro. Não importa se alguém é pequeno, é barro. Não importa se alguém é grande, é barro.
Não importa se alguém tem condições, é barro. Não importa se tem condições, é barro. Se for preto, é barro. Se for branco, continua sendo barro. Aleluia. 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 É barro. Tem muitos que pensa que pensa que faz e que pensa que acontece. Não, é barro. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios que somos barro. Então, se somos barro, meus irmãos, para que tanto orgulho? Se somos barro, para que a soberba? Se somos barro, para que o nariz empinado? Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que pensam que é alguma coisa. Às vezes está na posição mais elevada do que a outra. Às vezes tem uma condições melhor do que o outro tem. Às vezes tem a condição de se vestir melhor do que o outro irmão. Às vezes tem a condição de ter um carro e o outro não tem. Às vezes até dentro da igreja, às vezes tem uma posição melhor do que a outra. E começa a se ensoberbecer, se orgulhar, levantar o nariz, pensando que é alguma coisa. Ei, você aí que está me assistindo nesta noite, vai me assistir depois que acabar também essa live. Você que pensa que faz e acontece. Você que pensa que é o rei da cocada preta. Eu quero falar na autoridade da palavra de Deus nesta noite. Você não passa de barro. Você é barro. E a prova disso é quando alguém morre, joga lá debaixo de 7 palmos, coloca a terra em cima, para ver, depois de 4, 5, 6 dias, como ele está. Vira barro, vira lama. Aleluia. Aleluia. Não pense, meus irmãos, que você é alguma coisa. Não. Eu e você é alguma coisa, mas para a glória dele. Não queira ser alguma coisa para a sua própria glória. Não queira ser alguma coisa para a sua própria exaltação. Não queira ser alguma coisa para seu próprio orgulho. Não. Se você quiser ser alguma coisa, seja para a glória de Deus. A Bíblia diz: tudo o que fizer, fazei para a glória de Deus. Saiba que você é barro. Você pode cantar bem, mas é barro. Pode pregar bem, mas é barro. Pode louvar bem, é barro. Pode ser um ganhador de alma, é barro. Pode ser um pregador para multidões, é barro. Pode ser o maior evangelista, é barro. Pode ser o maior profeta, é barro. Você pode ter as melhores empresas, é barro. Você pode ser o homem mais influente dessa terra, você é barro. Aleluia. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Paulo diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Presta atenção. Só que nesses vasos de barro, nesses barros, que é eu, é você, é nós, Deus resolveu colocar algo dentro dos vasos de barro. É o que, evangelista Ivan? Deus, ele resolveu colocar em cada vaso de barro um tesouro. Paulo diz:
tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro. Deus colocou um tesouro em nós. Deus colocou um tesouro em você. Deus colocou um tesouro em mim. Deus colocou um tesouro em cada um. Aleluia. Aleluia. Nós temos um tesouro. E esse tesouro que está dentro de mim, dentro de você, não é para eu me gloriar. Não é para você se gloriar. Não é para nós se gloriar. Esse tesouro que Deus colocou em mim e Deus colocou em você, não é para nós se achar melhor do que o outro. Não é para nós dizer que é melhor do que o outro. Não. Esse tesouro que Deus colocou dentro de nós, não é para nós andar de nariz empinado, sem saudar os irmãos, sem ajudar o próximo, sem fazer missões, sem fazer obras sociais. Não é para isso. Veja para que Deus colocou um tesouro dentro de cada um de nós. É Paulo que está falando. Temos, porém, esse tesouro. Porém, esse porém na Bíblia é muito interessante. Temos, porém, esse tesouro. Nós temos, mas é um porém. Não é nosso. É dele. Ele nos emprestou. Ele nos colocou. Ele nos confiou. La suricanta labarai. Paulo está dizendo, temos mais, porém. É dele. Ele deu. Se ele quiser tomar, ele toma. A hora que ele quiser, é dele. Ele colocou o tesouro dentro de nós. Foi ele quem colocou esse tesouro dentro de nós. Mas preste atenção como Paulo fala. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste atenção. O tesouro que Deus colocou dentro de cada um de nós não é para que a excelência, não é para que a exaltação, não é para que o poder seja nosso, irmãos. A excelência é dele. O tesouro está dentro de nós, mas é para a glória dele. O tesouro está dentro de nós, mas é para o louvor dele. O tesouro está dentro de nós, mas é para a adoração dele. O tesouro ele colocou dentro de nós, mas é para que ele, o Senhor, o Deus dos céus, seja glorificado na sua e na minha vida. Porque tem pessoas que Deus coloca o tesouro, e depois que Deus coloca esse tesouro dentro dele ou dela, ele começa a se achar. Não, aqui só vai porque eu prego, aqui só vai porque eu canto, aqui só vai porque eu dirijo, aqui só vai porque eu estou na frente. Não. É nada. Ô glória. Só vai porque o Espírito Santo está no controle. Eita glória. Recebe essa palavra nesta noite em nome de Jesus.
O tesouro que Deus colocou dentro de você, Ele está dizendo nesta noite para você, não é para que a excelência seja sua e nem minha e nem nossa, meus irmãos. O tesouro que Deus colocou dentro de nós é para que a excelência seja dele, é para que o nome dele seja glorificado. Se você é um ganhador de almas, é para que ele seja glorificado na sua vida. Se você ora e os enfermos é curado, é para que ele seja glorificado na sua vida. Se você ora e expulsa os demônios, é para que ele seja glorificado na sua vida. Se você prega e vidas se rende, se entrega ao reino de Deus, é para que ele seja glorificado na sua vida. Você tem que entender uma coisa: o tesouro está dentro de você, o tesouro está dentro de mim, o tesouro está dentro de nós, mas eu e você continua sendo barro. Eita, ralabaia, shuri, canta, laralaba. Oh, glória, o tesouro continua dentro de nós, mas nós permanece sendo barro, barro, barro e barro, irmão. Desempine esse nariz, tire essa soberba, tire essa arrogância, tire esse orgulho. Pare de se exaltar, porque você é barro. Oh, aleluia. O barro, quando prega, ele diz: eu estou pregando, mas quem salva é Cristo. Eu estou pregando, mas quem liberta é Cristo. Eu estou pregando, mas quem batiza é Cristo. Aralaia suri canta labaia shuri labai. Eita. Aí no versículo 8, Paulo continua ensinando a igreja dos Coríntios. Depois ele falar para a igreja dos Coríntios que eles eram vasos de barro, mas que dentro dele tinha algo muito valioso, que era um tesouro. Deus tinha colocado na igreja de Corinto, em cada um deles, um tesouro. Aleluia. Aí Paulo agora vai continuar a consolar os irmãos de Corinto. Paulo começa agora a consolar eles. Oh, glória. Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Aleluia. Em tudo somos atribulados, irmãos. A igreja do Senhor, os servos do Senhor, os crentes salvos em Cristo, eles sofrem atribulações, eles passam por atribulações. Aleluia. Agora Paulo fala para eles aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você já viu crente permanecer triste, cabisbaixo, desanimado, angustiado,
por muito tempo, irmão. Por incrível que pareça, crente sofre, crente padece. Oura labaia churi canta labaraia. Mas o crente, ele nunca deixa de sorrir. Crente sofre, crente padece. Mas ele nunca deixa de colocar um sorriso no rosto. Alguém olha para ele e diz, ele sofre tanto, ela sofre tanto. Alguém olha para ele e diz, ela padece tanto, ele padece tanto. Alguém olha para ele ou para ela e diz, mas ele passa por tanta tribulação na vida, mas ele só vive rindo, ela só vive rindo, ele só vive feliz, ela só vive feliz, ele só vive louvando, ela só vive louvando. Ora, canta lá, Massaia. É porque Paulo aqui está falando para a igreja dos Coríntios o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O crente, ele passa por atribulação, irmãos. O crente, ele passa por momentos difíceis. O crente, ele passa por peleja. O crente, ele passa por guerra. O crente, ele passa por atribulação, irmão, por angústia. Mas só que eu tenho uma palavra para você: nunca faltará um sorriso na face do crente, porque aqui a palavra está dizendo que ele pode passar por atribulação, mas não vai permanecer atribulado. Oh, glória! Oh, glória! Oh, Alamaia Shuri canta larabá. Paulo continua dizendo, perplexo, mas não desanimados. De vez em quando, nós vemos algumas reportagens, alguns abalos na terra, e ficamos até meio perplexos, né? Ficamos até meio balançados, oh glória, né? Ficamos meio assustados, né? Mas Paulo está dizendo aqui, ó, oh glória, perplexo, mas não desanimado. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança. Oh, às vezes a mídia anuncia coisas para deixar alguém perplexo, perplexa, para deixar alguém assustado, assustada, mas a igreja é diferente, irmão. Enquanto alguém fica perplexo, enquanto alguém fica assustado, enquanto alguém fica temendo, Paulo está dizendo aqui, ó, nós pode até ficar perplexo, mas não desanimado. O crente sempre pensa diferente, irmão. Surgiu esse coronavírus, surgiu essa pandemia, muitos ficaram assustados, muitos temeram, mas a igreja, ela se alegrava na esperança, na esperança, na esperança. A igreja não desanimou, a igreja não parou, a igreja não retrocedeu, porque a igreja sabe em quem crê, a igreja sabe em quem confia, a igreja sabe em quem acredita. Aí Paulo diz, perplexo,
perplexo, mas não desanimado. Olha, irmão, nesta noite eu quero falar para você: venha o que vier, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, mas eu quero profetizar. Recebe essa palavra profética. Você, como igreja do Senhor, como crente salvo em Cristo, nada vai lhe desanimar. Nada vai trazer o desânimo na sua vida. Você vai continuar marchando. Você vai continuar dando glória. Vai continuar dando aleluia. Vai continuar adorando a esse Deus, servindo a esse Deus, porque você sabe em quem tem crido. Aleluia. Paulo continua no versículo 9 do capítulo 4 de 2ª carta aos Coríntios, dizendo: perseguidos, mas não desamparados. Preste atenção. Tem um povo nessa terra para ser mais perseguido do que os cristãos, irmãos? Tem não. O povo mais perseguido dessa terra é os crentes. Por isso que Paulo fala aqui: vocês são perseguidos. Nós somos perseguidos por Satanás, irmão. Nós somos perseguidos pelos nossos inimigos. Aleluia. Nós somos perseguidos por esse mundo nojento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo conforta os irmãos de Coríntio dizendo: nós somos perseguidos. Alguém nos persegue. Mas tem uma coisa, igreja: mas não desamparados. Oh, glória! Isso é profético, irmão. Jesus falou lá em Mateus capítulo 28: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus falou para Israel em Isaías 41: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. A igreja, ela é perseguida. O povo de Deus, ele é perseguido. Mas eu quero falar uma coisa para você nesta noite. Estão te perseguindo, mas você não está desamparado e nem desamparada. Estão te perseguindo, mas você não está sozinho e nem sozinha. Estão te perseguindo, mas você não está só em momento nenhum. Nesta noite eu quero falar para você: deixe te perseguir, pode te perseguir, continue perseguindo eu, perseguindo você, perseguindo nós, perseguindo a igreja. Mas eu quero falar para vocês, perseguidores: nós, como igreja do Senhor nessa terra, nós não estamos só. Tem um Deus que vela por nós de dia e de noite. Tem um Deus que cuida de nós de dia e de noite. Tem um Deus que nos protege de dia e de noite. Tem um Deus que nos guarda de dia e de noite. Tem um Deus que nunca irá desamparar a sua igreja. Ele está com as mãos estendidas de dia e de noite. Oh, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, assim diz o Senhor. Eita, é forte. Oh, um crente, ó, irmão, eu sempre digo, é perda de tempo perseguir um crente.
Não adianta perseguir um crente, irmão, porque ele não está sozinho. Ela não está sozinha. Ele tem dono. Ela tem dono. Perseguir um crente é perda de tempo. Olha, vou repetir mais uma vez. Não adianta perseguir um crente salvo em Cristo, porque ele, seja homem, ou ela, seja mulher, não está com ela. Deus está conosco. Paulo afirma aqui: perseguidos, mas não desamparados. Oh, glória! É para aumentar a sua fé. É para aumentar a sua confiança nesta noite. Não é fácil alguém ser perseguido, irmão. Não é fácil alguém, aleluia, ser pegado no pé. Né? Às vezes alguém faz tanta coisa e ninguém reclama com ele nem com ela. Mas quando é você, alguém quer pegar no seu pé. Oh, glória! Perseguição. Mas eu quero falar para você nesta noite. Você não está desamparada. Você não está desamparado. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor teu Deus, nesta noite, Ele está dizendo: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eita glória! Eita glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo diz, para finalizar, finalizo aqui. Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Aí Paulo finaliza: abatidos, mas não destruídos. Queridos, tem momento que a luta é tão grande que ficamos abatidos. A luta é tão severa que ficamos abatidos. E um crente abatido, ele não tem força de orar. Um crente abatido, ele não tem força de fazer um jejum. Um crente abatido, ele não tem força, às vezes, de ler a Bíblia. Mas Paulo está dizendo o seguinte para encorajar aqueles irmãos de Coríntios abatidos. Nós podemos estar até abatidos, mas não destruídos. Porque Satanás é assim, irmãos. Ele olha para um crente, vê um crente meio desanimado, abatido, perdendo as forças, cansado, cansada, né? Sem nenhum vigor. Ele pensa: agora ele para, agora ela para, agora ele desiste, agora ela desiste, agora ele retrocede, agora ela retrocede, agora eu acabo com ele, agora eu destruo ele. Mas nesta noite recebe essa palavra profética para a sua vida. Eu venho profetizar para você. Você pode estar aí abatido. Você pode estar aí abatida. Mas o teu Deus te diz nesta noite: o diabo, os demônios, os seus inimigos, os seus perseguidores, o perseguidor da igreja, aqueles que diz que pode parar a igreja do Senhor, eles não destroem a igreja. Ele não tem o poder de destruir a sua vida. Oh glória, oh glória. Satanás tem destruído muitas vidas por aí afora, meus irmãos. Satanás tem acabado com muitas vidas por aí afora, meus irmãos. Mas receba esta palavra. Você, como igreja do Senhor Jesus,
Ele não tem o poder de destruir você. Ele não tem o poder de acabar com você, porque a sua vida pertence a Deus. Jesus lhe comprou com seu sangue, e Satanás sabe muito bem que ele não pode tocar em você, ele não pode mexer em você, ele não pode acabar em você, ele não pode destruir você. Deus te trouxe aqui na frente dessa live para te dizer: você não será destruído, você não será destruída pela força do maligno, pela força do maligno, você não será destruído. Aleluia, aleluia. Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatidos, mas não destruído. Vaso de barro é assim, irmão. Vaso de barro é perseguido, vaso de barro é afrontado, vaso de barro é caluniado. Ora lá, maiachu. Agora, vaso de barro tem amparo de Deus. Vaso de barro tem cuidado de Deus. Vaso de Deus, da labaiaxuri canta laralai, relé maraiaxuri canta labarai. Quantas vezes Satanás quis lhe destruir, meu irmão? Quantas vezes Satanás quis lhe destruir, minha irmã? Mas sabe por que ele não conseguiu? Porque você foste comprado, porque você foste comprada pelo sangue de Jesus. E quando ele olha em você e vê o sangue de Jesus, ele tem que bater em retirada, ele tem que retroceder, ele tem que fugir da sua presença, porque a igreja, o povo de Deus, o crente aqui na terra, ele tem dono, e o dono é grande, que chama El Shaddai, o Todo-Poderoso Jeová. Deus te abençoe, Deus te ajude e te proteja, meus irmãos. Mas lembre-se, o crente ele é atribulado, o crente ele é perplexo. Oh glória, oh glória. O crente ele é perseguido, o crente ele é abatido, mas nunca será destruído. Oh, recebe essa palavra nesta noite. Ninguém irá destruir a sua vida. Ninguém irá destruir o teu casamento. Ninguém irá destruir a sua família que Deus te deu. Ninguém irá destruir o teu ministério. Ninguém irá destruir a sua chamada. Ninguém irá destruir a sua vida. Porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Deus te ajude. A paz do Senhor.